No exato instante em que eu gravo esse vídeo, está ocorrendo ao vivo o debate para a Prefeitura de São Paulo, realizado pelo UOL e Rede TV. E quem está moderando o debate é a jornalista Amanda Klein. E como você pode imaginar, já está rolando um monte de baixaria, né? Mal nos recuperamos aqui de uma cena patética, grotesca, cômica e trágica ao mesmo tempo, que foi a cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal, que já surge uma série de outras falas esdrúxulas e ridículas e absurdas e degradantes nesse outro debate. E aí eu ia fazer um vídeo sobre um tópico hoje, mas já vou pegar um tópico que está acontecendo agora, né? Sobre isso, que tem a ver com as provocações feitas pelo Marçal, mais uma vez, ao Datena e a outros candidatos também. Então, para começar aqui, eu quero pegar uma fala que é do Datena, respondendo ao Marçal já, desse debate que está acontecendo agora, nesse momento, né? O vídeo vai entrar mais tarde, mas está ocorrendo ao vivo agora. Então, diz aqui o Datena para o Marçal. Você disse injustiça para conversar com você, que aliás já foi condenado pela justiça, me acusou de crime hediondo, sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade. Não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida. Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. Foi uma coisa baixa, suja, aliás, bem ao seu nível. E eu não quero perder tempo às pessoas aqui com esse tipo de coisa. Você vai falar comigo? Candidato, ok, vamos manter a ordem. Essa é a primeira coisa, né? A primeira coisa dita pelo Datena aqui, que ele não bate em covarde duas vezes. E aí tem uma outra cena que também eu achei assim, lamentável, que é a Amanda Klein tentando pôr ordem na confusão, nas discussões que estão acontecendo ali, né? Então aqui já era um direito de resposta do Pablo Marçal, e aí o negócio sai do controle entre ele e o Ricardo Nunes. E, sério, vamos ouvir juntos aqui essa cena. Não toquei em nada de ninguém. E se ficar comprovado, manda a lista dos Pix que eu vou pagar. Tem um áudio aí da UOL, eu pedindo na relação de trabalho R$40 pro cara que eu trabalhava consertando o computador e ele me oferece 20. Nunca toquei em nada de ninguém, mas agora vocês estão tocando uma história que meu passado é ressignificado. O do Datena não é. Ele teve que fazer um rebolation sobre assédio sexual. Vou tocar nessa ferida todas as vezes. Ricardo Nunes já foi preso. O Boulos já foi preso 3 vezes. É o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas esmeraldas das crianças. Eu vou interromper esse debate. Vai receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte em 21. Ordem, agora. Eu vou na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência. Esses sons dos ratinhos aqui já é uma montagem feita em cima dessa fala, né? Porque, afinal de contas, as participações do Marçal, inclusive a agressão, né, a cadeirada, ele indo para o hospital, estão falando que tentaram matar o Marçal, né? Que o Datena tentou matar o Marçal. Então, assim, tudo vira um espetáculo grotesco, vira meme. O brasileiro é um expert em fazer meme também. A gente não pode menosprezar a capacidade do brasileiro de fazer zoeira sobre as coisas, né? Zoeira never ends. O brasileiro ganhou 2 guerras memeais contra Portugal. Não sei se vocês se recordam disso, quando houve uma guerra de memes entre Brasil e Portugal, e o Brasil fez uma avalanche de memes sobre Portugal. Então, assim, o brasileiro, tudo vira piada, tudo vira zoeira, coisas sérias viram piada, coisas que já são piada pronta viram mais piada ainda. Então a questão da cadeirada virou, sabe, uma avalanche também de piadas e de memes. Então ninguém leva a sério nada. E eu quero pegar essas 2 cenas aqui, né? Em parte, essa segunda cena aqui da Amanda Klein tentando pôr ordem no negócio, puseram lá o som do ratinho, porque foi isso, virou sabe, uma zona ali, virou uma bagunça. E a primeira cena falando sobre a agressão, né? Que ele se arrependia, mas não se arrependia, basicamente é isso, né? E aí o que acontece
o caos que virou, né? A gente falou isso muitas vezes aqui sobre como o Marçal, ele é um provocador, ele é alguém que está para fazer esse papel aí, e não dá para duvidar que não vá crescer nas pesquisas também por causa dessas cenas, porque é o modo como o nome dele é mencionado, é o modo como ele tem visibilidade, é o modo como ele chama atenção, as pessoas passam a prestar atenção e passam a lembrar do nome, né? Porque aqui a questão nem é tanto se identificar com a figura, mas é lembrar do nome do cara na hora de votar. Então, assim, isso grava na memória, né? Fica lá gravado em fogo na memória, e aí as pessoas muitas vezes acabam votando por causa disso, não tanto porque tem qualquer tipo de identificação, mas porque lembra do cara depois. Então, assim, foi uma estratégia adotada pelo Bolsonaro, a gente não pode também negar que isso já tem um histórico aqui que a gente viu ao longo dos últimos anos, como chocar as pessoas, como espetacularizar a política, como criar esse tipo de conflito permanente, ajuda, sim, a ter visibilidade. Eu não sei até que ponto que o brasileiro, né, o eleitor brasileiro não está exaurido de ficar acompanhando esse tipo de coisa, mas o fato é que isso tem um poder tremendo de chamar atenção e de capturar a audiência e de potencialmente virar votos. Então a primeira coisa é isso, né? Dá pena, por exemplo, de você ver a Amanda Klein tendo que agir como se fosse, sabe, uma professora dando bronca em alunos, ou uma mãe dando bronca em filhos, porque ele, sabe, eu vou cortar o microfone de vocês, fiquem quietos, sabe? Parece alguém que está lidando com um monte de gente irracional ali, de pessoas irracionais, e ela tem que ficar dando bronca nessas pessoas. São adultos, né? Adultos, candidatos à prefeitura, não são adolescentes fazendo zoeira, são adultos. E aí você percebe como há uma banalização do que é política, do que é o processo eleitoral, né, o processo de campanha eleitoral. Então, isso aqui, quem abriu porta no Brasil foi o MBL, né, não dá para dizer que foi o Bolsonaro que começou isso, foi o MBL que começou isso no Brasil. Criaram uma escola de fazer bagunça na política, e depois outras figuras vão se aproveitando dessas táticas políticas para ter visibilidade. Então dá pena da Amanda, porque sinceramente ter que ficar ali tutelando adulto, né, tutelando candidato a prefeito é simplesmente lamentável. E aí outra questão que tem a ver com a agressão. E aqui eu quero explorar de novo o tópico da cadeirada, porque nos comentários do meu vídeo sobre isso, que é um comentário repudiando isso, né, repudiando as agressões feitas, e aqui inclui tanto a agressão verbal, a agressão, sabe, de injúria, de calúnia, de difamação do Marçal, quanto também a violência física, que não são equivalentes. Por mais que você possa acreditar, né, a resposta ao que o Marçal disse é proporcional, não são coisas equivalentes, porque se fossem equivalentes, inclusive na legislação, no Código Penal, estaria ali a punição equivalente para você xingar alguém e você dar um soco na cara de alguém. E não é igual. Então, assim, se você xingar alguém, tem uma punição ali, e se você bater em alguém, a punição é mais grave, é mais severa, obviamente. Porque você está fazendo dano físico na pessoa, né? Você está fazendo um dano ali que tem repercussões, por exemplo, o cara foi parar no hospital, por mais que seja um espetáculo parar no hospital, por mais que seja um exagero, por mais que ele tenha usado isso para capitalizar votos também, mas foi uma situação ali que foi de agressão física, e é diferente. Mas são duas formas de agressão, as duas formas de agressão estão também codificadas na lei eleitoral, eu fui ler ontem, há ali alguns artigos que tratam de difamação, de injúria, de calúnia e também de agressão física. Então, os dois cometeram crimes eleitorais, possivelmente. Sabe-se lá o que vai acontecer com esses dois, mas a questão é que você tem uma naturalização da violência, e isso já não é recente também. Eu acho que a gente pode pensar que a violência política ela existe há muito tempo, mas nesse momento a gente tem aqui uma violência política que se torna brincadeira para as pessoas, se torna piada para as pessoas, elas acham que é legítimo você ir lá e dar uma cadeirada em alguém, e para mim isso é lamentável, isso é um estado de coisas que não é aceitável. E aí eu quero mencionar para vocês um texto que eu já falei outras vezes aqui, um texto do Freud que se chama O Mal-Estar na Civilização, que é um clássico, podemos dizer, da psicologia social. E o Freud, nesse texto, que é um texto bem breve, mas é muito interessante, é um texto muito interessante, recomendo que vocês leiam. Nesse texto, ele defende a tese de que nós, seres humanos, nós temos diferentes estratos talvez de evolução psicológica que convivem, esses diferentes estágios evolutivos, eles estão presentes na nossa psique, na nossa mente, e a gente tem alguns impulsos que são instintivos, que são naturais, que são instintos animalescos, e alguns desejos e algumas vontades, e isso nos leva a certos atos impetuosos às vezes, e a gente vive numa sociedade, numa cultura, né, numa sociedade, numa civilização que
reprime esses comportamentos. Então, assim, a gente pode ter vontade de bater em alguém, caso a gente se sinta intimidado, ofendido, caso a gente se sinta, sabe, nervoso por alguma razão, a gente pode sentir o impulso de ir lá agredir essa pessoa, mas a sociedade na qual a gente vive, civilizada, que é, né, eu suponho que o Brasil também seja, mas onde a gente vive, existem leis, existem códigos de conduta, existem códigos morais, existem normas que impedem esse tipo de agressão, que coíbem esse tipo de agressão. Então, assim, se você segue o seu impulso natural, seu impulso instintivo, seu impulso animalesco, e vai lá e comete uma agressão, há um código, que é um código social, é um código cultural, é um código estabelecido que diz, você não pode fazer isso, se você fizer isso, você vai ser punido. Que é, por exemplo, a lei eleitoral, que é o código penal, o código civil, assim por diante. Há muitas regras na nossa sociedade que são regras sociais, são regras culturais, que são estabelecidas para tentar reger as nossas relações e reprimir esses comportamentos, que são comportamentos que prejudicam a ordem social. Então, o que o Freud diz é que viver em sociedade é controlar esses impulsos, é justamente você ser obrigado a reprimir esses comportamentos, essas vontades, e isso causa um mal-estar. Ou seja, você ter que controlar os seus impulsos, os instintos, causa um tipo de mal-estar. É um tipo de mal-estar que acaba se tornando permanente, quase uma psicopatia permanente que existe na nossa sociedade. Então, quando ele fala isso, ele já fala isso à luz da Primeira Guerra Mundial. Quando Freud escreve esse artigo, que é publicado em 1930, ele já tinha presenciado o horror da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra fratricida que matou milhões de pessoas, né? Então, assim, as trincheiras e armas químicas e todo tipo de atrocidade, pessoas mutiladas. Então, ele já fala tendo perspectiva de uma guerra brutal que, através desses impulsos animalescos, instintivos, de violência, levou milhões de pessoas à morte. Então, eu só menciono esse artigo porque é muito interessante para a gente pensar como... Foi o que eu falei no vídeo de ontem, né? A gente tem essas vontades, a gente tem esses impulsos. Se for provocado, você vai, você vai ficar nervoso, vai subir a adrenalina e você vai ficar doidão para querer bater nas pessoas. Só que a gente sabe que a gente vive numa sociedade e que tem regras, e que tem, proibições, e que tem interdições. E essas interdições, elas podem nos levar a punições também. Então, sendo racionais, sendo seres racionais, apesar de termos esses impulsos, também tem a força da civilização, também tem a força das regras criadas por outros seres humanos, né, para poder reger a nossa convivência. Então a gente controla esse impulso porque a gente sabe que se a gente fizer uma coisa violenta, uma coisa criminosa, a gente vai preso, a gente vai ter que pagar por isso. E não me parece que as pessoas compreendam a natureza disso, pelo menos muita gente, porque os comentários aqui é como se o Datena tivesse razão e tivesse legitimação e tivesse justificativa para agir de maneira violenta. Ele pode ter um impulso violento, que uma coisa não anula a outra. Você ter um impulso é diferente de você ir lá e praticar o ato. Você pensar em bater em alguém é diferente de você ir de fato e bater em alguém. O crime não é pensar na violência. O crime não é ter vontade de bater em alguém. O crime não é você, na sua mente, estar nervoso e querer socar uma pessoa. O crime está em você ir lá e praticar. Então, eu não sei se é tão difícil assim compreender isso, que a gente vive em sociedade nas quais as regras são estabelecidas. E não é porque você tem um idiota te xingando, um idiota propagando calúnia sobre você, um idiota dizendo coisas absurdas sobre você, que você tem razão de ir lá e espancar esse idiota. E aí que entra a lei, né? Aí que entra os recursos legais possíveis, os processos. No caso da lei eleitoral, por exemplo, lá, da cadeia, inclusive, você caluniar alguém. Então, assim, aqui, como eu falei, entra a compreensão do que é viver no mundo civilizado e que tipo de mundo no qual a gente quer viver também, né? O mundo no qual a gente quer viver é o mundo no qual, se você for insultado, você tem que ir lá e bater nessa pessoa. Como diz ali o Datena, né? Eu não bato 2 vezes em covarde. Como se a punição para o covarde fosse ser espancado por alguém. Como se a punição por algum crime fosse ser açoitado em praça pública. Como se o crime para adultério fosse ser apedrejado em praça pública, assim por diante. Não é, essas regras já mudaram, né? Felizmente, ao longo dos últimos séculos, houve uma série de revisões em relação às práticas de punição, inclusive, de criminosos. Então, assim, crimes violentos não são mais punidos com punições violentas. A pessoa vai retirada da sociedade e vai para a prisão. É claro que a gente pode falar aqui sobre o sistema carcerário, como é precário, como também seria análogo à tortura em alguns casos, mas a visão de você torturar alguém que torturou outra pessoa já não existe mais, em países civilizados pelo menos, né? A ideia de que você vai agredir alguém que cometeu uma agressão, você não pensa nisso, a não ser quando você tem pensamento de turba que a galera se reúne para linchar uma pessoa, para linchar um criminoso. Então, assim, aqui eu parto do princípio de que o modo como a gente se comporta é o modo
como a gente entende que a gente quer que seja o mundo. A gente quer um mundo no qual certos tipos de insultos são tratados com base na porrada. Eu não quero esse mundo. Sinceramente, não é o mundo no qual eu quero viver. Eu quero um mundo no qual uma pessoa cometeu um crime que ela seja punida por esse crime. Não através de um outro crime. Não através da violência, mas através dos canais legais existentes. Bem, me digam o que vocês pensam aqui sobre essa história toda. Primeiro sobre esses áudios que eu mostrei no começo aqui, do debate que está se dando agora, né, ao vivo, como eu falei. O vídeo vai mais tarde ao ar, já vai ter acabado o debate, mas peguei aqui 2 cenas que me chamaram a atenção vendo o que está acontecendo. E aí, sobre esse esforço feito para tentar legitimar a agressão, a cadeirada dada pelo Datena no Marçal. É claro que isso lava a alma de muita gente, né? Ver um idiota levando porrada. Muita gente se sente assim, tipo, pô, olha só, recebeu o que merecia. Mas, por outro lado, pensando friamente, a gente deveria pensar friamente, eu acho, ainda mais se tratando de política, né? Que são pessoas que vão representar os brasileiros em cargos de poder. Não é isso que a gente quer, né? Bem, me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro, dá uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Gente, faltam só 2 dias para o nosso documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. Um documentário que vai abalar as estruturas desse mercado, que virou uma doença nacional destruindo milhões de vidas. E se já se inscreveu, fica atento no seu e-mail, porque é lá que vão chegar as informações para você assistir o documentário. Um abraço e até daqui a pouco.